Bom, pessoal, vamos lá. Atendendo a pedidos, né? Esse vídeo aqui eu vou criticar a esquerda e também o governo do Lula e do PT. Até porque, que nem eu sempre falo aqui no canal, políticos eles têm que ser cobrados, não venerados, né? Que nem aconteceu com o bolsonarismo, que fica todo mundo lá, mito, mito, mito. Tanto que o próprio Lula, né, falou recentemente que tem que cobrar sim do governo dele. Ele não quer passação de pano, mãozinha na cabeça, nada disso. Tem que cobrar mesmo. E ele tá certo. Na democracia funciona assim. Se você venera uma pessoa, isso aí já é idolatria. Não é nem política, né? Já começa a se transportar, né? Transpor o campo da política e vira o campo da idolatria. Então eu vou começar com a esquerda, né? Eu não sei se vocês viram alguns discursos dos ministros do Lula que tomaram posse. Teve até um jornal, eu não sei se foi o Metrópolis, que fez um compilado, onde vários ministros do Lula usaram aquela tal de linguagem neutra. Todes. Obrigado a todas, todos e todes. Isso, pessoal, com todo respeito, é de uma imbecilidade, sabe, sem tamanho. Sabe, isso é de uma bobagem que não tem nem como definir. Porque na língua portuguesa, e é uma questão de gramática, nós temos gênero, masculino e feminino. Então você usar todes em linguagem, ainda mais linguagem oficial do governo, isso além de não ajudar em nada a causa das minorias, você mais prejudica. A esquerda, ela assumiu no Brasil, né, ela pegou essas bandeiras de minorias para si, para defender direito dessas minorias. O que é super legal, é super viável. Aliás, não deveria ser pauta só da esquerda, né? Deveria ser pauta de qualquer ser humano. Defender minorias, negros, gays, mulheres, pessoas perseguidas, etc. Deveria ser a pauta de qualquer ser humano. Mas a esquerda abraçou essas pautas para si. Só que tem uma diferença entre você defender direitos ou você defender bobagens que acabam prejudicando essas próprias minorias que você quer defender. Como, por exemplo, o uso da linguagem neutra. Em vez de você estar ajudando as pessoas que têm uma sexualidade diferente, você está mais prejudicando. Porque você está criando um estereótipo no imaginário popular das pessoas de que as pessoas que são homossexuais são pessoas bobas e frescas. Ah, eu não posso ser chamado de todos, tem que ser chamado de todes. Você cria esse estereótipo negativo. Vocês querem ver um exemplo? Imagina um jovem que mora numa cidade pequena, ele é homossexual, todo mundo sabe, o tanto de preconceito que esse jovem já sofre. Olha lá, o viadinho, não sei o quê, não sei o quê, vou te zoar. O jovem já é extremamente oprimido. Aí ele vê subir no poder um governo que defende as minorias. Porra, legal. Agora eu vou ter mais direitos, né? Meus direitos vão ser valorizados por esse novo governo. Aí chega lá ver um bando de ministros falando todes. Você imagina o tanto de zoeira redobrada que vai cair sobre esse jovem. No primeiro dia que ele pisar na sala de aula após a vitória do Lula, a molecada já vai estar lá zoando ele. Ó, o todes chegou. Isso ajuda em que o homossexual, pessoal? Em nada. Uma militância saudável é você lutar pelo direito dessas pessoas existirem, terem sua sexualidade, como todo ser humano, e direitos civis, como eu faço às vezes aqui no canal. Todo mundo me conhece e sabe, eu tenho até uma playlist aqui provando que a Bíblia não proíbe a homossexualidade. Isso é lutar por direitos. Agora, lutar por linguagem neutra, desculpa, você vai estar mais estereotipando essas pessoas de uma forma bizarra, negativa, perante a sociedade. Ou seja, vai aumentar o preconceito em vez de diminuir. Por exemplo, o Jean Willis cuspiu na cara do Bolsonaro. Então, em vez de ajudar a comunidade LGBT, falar, olha, o Jean Willis é um homossexual de respeito, é um deputado, todo mundo respeita ele, independente da sexualidade dele, ao contrário, ele cria um estereótipo negativo no imaginário popular de pessoas que já têm um preconceito natural. As pessoas vão ver o Jean Willis e vão falar, toda bicha é porca. É exatamente isso que as pessoas vão pensar. E a defesa do Jean Willis, quando ele foi julgado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ele falou assim, vocês estão me julgando porque eu sou gay. Além de ser uma imbecilidade, isso também cria um outro estereótipo negativo. Por exemplo, eu vou contar uma história real para vocês. Quando eu era gerente de loja, o meu patrão ele montou uma nova loja, né? Que ele tinha 5 lojas na época. E nessa loja nova, ele contratou um rapaz para ser caixa, para cobrar as pessoas que passavam ali e pegavam os produtos de R$1,99. Esse rapaz era homossexual. Pelo jeito, trejeito, você vê que ele era afeminado, ele era homossexual. Meu patrão era espírita, então ele não tinha nenhum problema com isso. Ele contratou o jovem, você vai cobrar as pessoas, tal, pega o dinheiro no caixa, normal. Só que o meu patrão ele tinha uma câmera, né, que ele filmava os caixas da loja dele. E meu patrão viu que esse jovem estava pegando dinheiro, estava roubando dinheiro e enfiando no bolso. A pessoa pagava lá R$50, ele enfiava no bolso. Aí meu patrão resolveu mandar ele embora, chamou ele lá, falou, desculpa, eu não quero mais seu serviço, eu estou te mandando embora. A primeira coisa que o rapaz falou pro meu patrão, você está me mandando embora porque eu sou gay. Da onde que ele tirou isso? Do Jean Willis. Como se gay fosse um salvo-conduto para fazer tudo. Não, não é assim que funciona. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que tem essa atitude e influencia outras pessoas a ter essa atitude, você está estereotipando toda uma minoria que já é perseguida, já sofre preconceito, já é oprimida. Você está estereotipando como se essa minoria fosse privilegiada.
como se sexualidade fosse motivo para fazer qualquer coisa. E não é, pessoal. Se não é muito simples, eu vou ali, assalto um banco, aí a polícia me prende e eu falo, peraí, vocês não estão me prendendo porque eu roubei o banco, vocês estão me prendendo porque eu sou gay. Aí não vale, é preconceito. Não, pessoal, e também não é assim que funciona, né? Não seria muito fácil, né? A cadeia tá cheia de gay. Todo mundo ia alegar que era gay e ia sair da cadeia, pronto. Mas não é assim que funciona. Então esse protecionismo exagerado que a esquerda faz, como proteger e protege o Jean Willis até hoje, eles mais prejudicam aquelas próprias minorias que eles querem defender. A verdade é essa. Porque aquelas minorias que precisavam ter seus direitos, direitos civis inclusive, elas acabam sendo estereotipadas negativamente. Ou seja, o homossexual, em vez de ele conseguir mais respeito, ele perde respeito por causa desse tipo de atitude. O Jean Willis, inclusive, teve aquele caso famoso que eu já contei aqui para vocês, que ele defendeu uma travesti que foi espancada por agentes penitenciários, fez uma campanha no Twitter, somos todas, eu não lembro qual é o nome dela, vamos supor que seja Verônica, somos todos Verônica. Só que a travesti tinha agredido uma senhora idosa, e isso ele omitiu. Então esse protecionismo exagerado da esquerda, eu acho que mais prejudica as próprias pautas que a esquerda quer defender do que ajuda. Porque ninguém vai querer entrar numa causa se você tem pessoas ali que prejudicam a causa e são protegidas. Quer ver mais um exemplo? O Zé de Abreu. O Zé de Abreu se envolveu numa discussão num restaurante e ele cuspiu na cara de uma mulher. Ninguém da esquerda criticou ele, sendo que foi uma atitude grosseira, porca e machista. Todo mundo ficou protegendo o Zé de Abreu. Você não teve um esquerdista que criticou a atitude dele. Então, como que uma pessoa não de esquerda vai entrar numa causa, por exemplo, para apoiar direitos de mulheres, feminismo, por exemplo, se você tem dentro da esquerda pessoas que têm essa atitude e não são reprimidas, não são punidas, não são criticadas? Eles passam pano. Esse, inclusive, é o problema da passação de pano, tanto do Bolsonaro quanto da esquerda. Porque quando você passa pano na cabeça dessas atitudes, você prejudica o seu movimento. Então, realmente, eu acho que essa esquerda identitária, ela tem que parar de passar pano para essas pessoas e tem que largar dessas frescuras que não somam em nada no dia a dia das pessoas que elas alegam defender. Um jovem homossexual, ele vai ser muito melhor respeitado se tiver, por exemplo, um homossexual de respeito lá em Brasília, agindo bem, cordialmente, educadamente, ele vai ser muito mais respeitado do que uma pauta de gênero todos. Isso não vai mudar uma vírgula na vida dele. Não tem nada a ver. Você não tem como você mudar uma língua e nem mudar a mentalidade de um povo. Você pode mudar a percepção que as pessoas têm de acordo com exemplos. Você pega um homossexual lá de respeito, como por exemplo o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. É um bom governador, é muito educado, ele é inteligente, fez um bom governo. Nunca vi ele fazendo nada escandaloso que desrespeitasse a figura pública dele. Vive lá com o namorado dele, ele sim ajuda os homossexuais a terem respeito. Não, o cara é gay, mas ele tem respeito, o cara é um cara decente. Isso seria uma atitude mais correta do que usar a linguagem neutra todes. Isso aí não vai mudar em nada. E com relação ao governo que está se iniciando, o PT está repetindo alguns erros, né, do passado, como sempre. Um dos erros, por exemplo, é a questão do teto de gastos, né? O Lula tem teimado em discursar contra o teto de gastos. Tudo bem que aquela PEC que ele fez foi emergencial, porque ele pegou o governo já quebrado, o Bolsonaro cortou verba de tudo que você possa imaginar, inclusive de programas sociais, então foi feita uma PEC emergencial. Mas só que o teto de gastos foi uma conquista importante para o Brasil. Isso começou lá no governo Temer, inclusive vocês vão ver o Eduardo Bolsonaro dizendo que essa conquista do pai dele é mentira. Quem criou o teto de gastos foi o Michel Temer. E o teto de gastos, ele pode sim ser furado quando necessário. Mas a existência de um teto de gastos, você está sinalizando para investidores que esse governo tem responsabilidade fiscal. Que é um governo que não vai gastar mais do que arrecada, que não vai se acumular em dívidas, como aconteceu em governos anteriores no Brasil. Então você está sinalizando, pode investir no Brasil, porque no Brasil os governos respeitam a responsabilidade fiscal. Então você está sinalizando. E a política, pessoal, ela é muito mais imagem do que prática. Isso vale muito na política. Um discurso que você faz, você sinaliza para milhões de pessoas qual é a sua política de governo. Então essa teimosia do Lula em querer falar sempre contra o teto de gastos, além de ser desnecessário, ele faz o dólar subir, a bolsa cair, de uma forma desnecessária. Eu acho que nesse ponto o Lula deveria fechar um pouco a boca, deixar o Haddad e a equipe técnica de economia cuidar disso e nem falar de economia. Sendo bem honesto, se eu fosse o Lula, ia tomar uma cachaça e falar, não vou falar de economia, companheiro, vou tomar uma cachaçinha, deixa que o Haddad fala disso, porque é completamente desnecessário esses discursos do Lula, ainda mais no momento que a gente está passando, e num governo de transição tão tensa, né, com esse bolsonarismo ainda doido no Brasil todo. Então eu acho completamente desnecessário. Já sobre os ministros deles, eu gostei. Tem um monte de fake news sobre os ministros deles, sobre o Haddad, sobre o Flávio Dino. Acho que, como eu falei, esse ano vão ser 4 anos de mentira, né? Vão ficar mentindo o tempo todo. Eu só não gostei muito do Múcio, porque o Múcio ele tem parentes que estão na frente de quartéis, né? Então é meio ridículo você colocar como ministro da Defesa
um cara que não vai mover uma palha para remover esses malucos da porta de quartéis. Lembrando que não é só uma questão de remover essas pessoas, é para a segurança delas também. Essas pessoas estão pegando doença, leptospirose, teve um aí com aquele tal de Esdras Jonas, não sei se vocês viram lá de Minas Gerais, o cara pegou até Covid nesses acampamentos, fora que são pessoas idosas. Pessoas idosas são mais frágeis fisicamente. Então, se deixar essas pessoas tomando chuva, pegando doença, expostas ao público assim, entendeu? Isso é de uma maldade sem tamanho. Tinha que ser resolvido isso. E para mim o Múcio não vai resolver nada. O Múcio está ali em cima do muro porque ele tem amigos e parentes nesses acampamentos, então ele não vai fazer porcaria nenhuma. Além do que é crime, né? Você pedir golpe de Estado numa democracia. E a saúde mental dessas pessoas também está bem abalada, pessoal. A gente vê pelos vídeos que a gente vê nas redes sociais. É literalmente um caso dessas pessoas passarem por um psicólogo, os familiares acolherem, falar: olha, vovó, a senhora não está bem, a senhora está delirando, vamos para casa, tomar um chazinho, descansar um pouco, tomar um banhinho. Essas pessoas estão literalmente doentes mentalmente. E não gostei da ministra, acho que é do turismo, se eu não estou enganado, que ela tem ligação com milicianos. Eu acho que o Lula manter também essa mulher na equipe é extremamente desnecessário, que pode prejudicar inclusive a imagem do governo dele. E que nem eu falei, nesse momento tenso que o governo está assumindo com o Brasil polarizado, não é bom ter pessoas desse tipo no governo. Então acho que se eu fosse o Lula, eu já substituiria imediatamente essa ministra. No mais, o Lula ainda não começou a governar, né? Ele só fez algumas medidas aí por enquanto, algumas muito boas. Criou o Dia Nacional de Respeito a Religiões de Matriz Africana, que é uma coisa legal, né? A gente entende que o Brasil é um país laico de novo, né? Não um país gospel. E vamos ver que bicho que vai dar, né? Mas cada vez que o Lula fizer merda, ele tem que ser cobrado, assim. Inclusive lá nas redes sociais, nós já estamos cobrando ele, né? Marcando no perfil dele, sobre essas escolhas erradas que ele fez. E sobre o teto de gastos também. Porque o governo, se ele não é cobrado, não é uma democracia, vira uma idolatria que nem o governo Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro matou um garotinho, mito, mito, mito. E não é assim que uma democracia saudável funciona. A esquerda tem erros e problemas? Tem erros e problemas. Inclusive essas pautas identitárias, elas não deveriam ser a prioridade no momento, pessoal. No momento que a gente está com crise econômica, o Brasil por um triz, sabe, essa loucura bolsonarista toda, todo vapor aí no Brasil, outras pautas deveriam ser mais prioridade do governo do que essas bobagens identitárias ou sociais. Eu sei que a esquerda, as pautas da esquerda são mais sociais, tal, voltada para minorias, mas não é bem o momento. O momento que a gente está no Brasil, o Lula tinha que baixar o dólar, fortalecer a economia, se preocupar com essa galerinha maluca que está por aí. Essas deveriam ser as prioridades para o Brasil voltar a crescer. O Brasil voltando a crescer, depois a gente vê outras coisas que não são tão prioritárias no momento. Tá bom, galerinha? Então é isso. E eventualmente, quando o Lula fizer merda, eu vou criticar assim, que nem eu falei dele no ano passado. Vou ser oposição, mas uma oposição democrática. Ou seja, uma oposição com verdade. Não com fake news de crucifixo, de faz o L de ladrão, toda essa bobagem que essa galerinha fica mentindo o dia inteiro. Sejamos oposição com verdade, pessoal. É contra o teto de gasto? Critica o Lula. Ele pediu para ser criticado. Vão lá no Twitter dele, ô Lula. Você não pode fazer isso não, Lula. Você vai foder com o Brasil. Simples. Vamos se opor com aquilo que de errado verdadeiramente o governo está falando. Não com mentiras e fake news. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Mais um videozinho, tá? Pedidos. Quem gostou, dá um like no vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Tá? Isso ajuda a aumentar o alcance do vídeo. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.